Olá, Vets, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre atendimento em domicílio? Seguinte, a primeira coisa que vocês precisam pensar é: todo médico veterinário é vinculado ao Código de Ética, resoluções, Código de Defesa do Consumidor, dentre outras legislações, mas essas são as mais importantes neste momento, vamos dizer assim. Então, comecem pelo dever de informar, que está lá no Código de Defesa do Consumidor e também nas resoluções do Conselho. Vocês têm o dever de informar ao tutor o limite de atuação do atendimento em domicílio. Vocês precisam explicar, por exemplo, que um procedimento cirúrgico não pode ser realizado em domicílio. Precisa de uma estrutura física, de todo um apoio. E que isso só pode acontecer num estabelecimento, não no domicílio. Parece óbvio, mas nem sempre é óbvio para o tutor. Então, vocês precisam explicar isso para ele. Outra coisa importante, vocês precisam ter um prontuário muito bem preenchido, completo, sem rasuras, com detalhes, sem abreviações. Vocês precisam deixar isso muito claro, muito esclarecido. O que vocês fizeram, por que fizeram, em que momento fizeram, data, horário, local, o que foi dito pelo tutor, o que foi esclarecido por vocês, tem que constar nesse prontuário. O ideal é que seja no sistema. Porém, se não há possibilidade de sistema, que tenha um documento salvo com senha. Por quê? Vai que vocês percam o notebook, por exemplo. O terceiro que pegou esse notebook, teve acesso a esse notebook, vai ter acesso às informações. E daí acontece o quê? Violação ao sigilo do prontuário. Isso é um problema sério. Então, cautela com o atendimento de vocês. Primeiro que vocês têm que delimitar o atendimento. Tem que explicar para o tutor que não é tudo que pode ser feito ali. Outra, que vocês precisam ter esse prontuário preenchido. Vocês não estão isentos do preenchimento do prontuário. Outra situação, também não estão isentos do termo de consentimento livre e esclarecido. Todo procedimento que for permitido, que for a possibilidade de ser feito em domicílio, também precisa de um termo. Como um tratamento, por exemplo, também precisa de um termo. Vocês precisam explicar as vantagens e desvantagens de fazer aquele procedimento. Por que vocês estão indicando? Quais os riscos daquele procedimento? O tutor precisa entender tudo o que está acontecendo para poder exercer o direito de escolha dele, de fazer ou não procedimento, que também é uma questão de escolha que deve ser respeitada. Então, vocês não estão isentos também dessa responsabilidade do termo de consentimento livre e esclarecido. Isso precisa realmente ser fornecido para o tutor, para que ele leia e esclareça depois de uma conversa. Sempre lembre, o termo de consentimento, o por escrito, é obrigatório, mas ele é por escrito após o esclarecimento verbal. Vocês primeiro esclarecem ao tutor, depois vocês providenciam o documento. Também é muito interessante que vocês tenham a própria carteira de vacinação. Se vocês vão realizar um procedimento, né, se vocês vão fazer a vacina no animal, vocês precisam ter uma carteira de vacinação. Principalmente se for o primeiro atendimento. Então, tenham uma carteira de vacinação para fornecer ao tutor. Como não existe algo federal sobre atendimento em domicílio, é muito interessante que vocês leiam a resolução 364/2019 do Conselho de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Lá consta o que é permitido e o que não é permitido em atendimento em domicílio naquele estado. Já serve de base para vocês compreenderem até onde vai o entendimento do Conselho na questão de atuação do atendimento em domicílio. Isso já dá um parâmetro para vocês do que é permitido e o que não é permitido. Ali vocês conseguem ter uma noção de o que o Conselho entende de limite de atuação. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, manda uma mensagem para mim e a gente volta a conversar sobre um outro tema.